Então, pessoal, a gente vai dar sequência no nosso desafio, nossa sequência do nosso desafio 21 dias, onde eu estou compartilhando conteúdo exclusivamente para você que está montando o teu escritório contábil, ou para você que quer ter experiência para montar a tua empresa de contabilidade. É importante para você que chegou aqui agora, de repente caiu de paraquedas nessas aulas. O que está rolando aqui? O que eu decidi fazer? Decidi separar 21 conteúdos que vão te preparar desde o zero, desde para você que não conhece nada de rotinas de escritório de contabilidade, para você que quer montar a sua empresa. Aqui a gente está vendo, a gente já começou, a gente está na aula 7/21 e a gente está vendo conteúdo desde o processo de abertura do escritório, desde o processo de abertura, alterações de empresas, e hoje a gente está na nossa segunda aula, que é relacionados a rotinas de departamento fiscal. Então hoje a gente finaliza, a gente conclui e eu abro para vocês fazerem perguntas sobre rotinas de departamento fiscal. Então eu preciso que você que está chegando aqui agora, se é a sua primeira aula, eu preciso te dar 2 recados muito importantes. Essas aulas têm material complementar e esse material complementar está lá no nosso canal do Telegram. É um canal que eu utilizo para eu fazer a minha comunicação diária com você, live após live. Então lá, por exemplo, tem um material complementar da aula de ontem para você baixar e salvar para você mesmo, para ficar como um roteiro, caso em algum momento venha alguma dúvida e você tem lá esse material de suporte. Então é importante que, se você que está me assistindo aqui agora pelo Instagram, não tem esse material complementar, sugiro fortemente que você acesse a bio aqui do meu Instagram e entre lá nesse canal para você ter acesso. E o segundo recado para você que caiu de paraquedas aqui nessas aulas é que elas ficam gravadas por apenas 24 horas. Então, se você por algum motivo perdeu uma aula, você tem 24 horas para assistir pelo link lá no canal do Telegram, que assim que eu termino essas lives eu coloco ele lá para vocês assistirem. Então aqui, o meu único objetivo durante esses 21 dias é te preparar, desde conhecimento técnico até informações de como que você faz a captação de clientes para você. No final desses 21 dias de conteúdo que eu estou elaborando, a gente já chega na metade para eu te dar condições suficientes para você ter a tua própria empresa de contabilidade ou você encorajar a montar o teu escritório. Resolvi compartilhar isso porque eu passei por esse momento que vocês estão passando, onde eu não tinha experiência e tinha uma vontade enorme de montar a minha própria empresa de contabilidade. E a gente sabe que no início ele é um pouco doloroso pelo fato da gente na faculdade não ter condições suficientes de aprender toda a rotina de uma empresa de contabilidade. Então, já tem basicamente quase 10 anos que eu tenho vai fazer quase 10 anos que eu tenho a minha empresa de contabilidade e resolvi me dispor durante 21 dias, todo dia, às 20 horas, aqui no Instagram e também estava rolando pelo YouTube, compartilhar conhecimento para você. Então, é uma aula totalmente gratuita, onde eu quero proporcionar para você que nesse momento o conhecimento técnico não seja um impedimento para você ter o teu próprio escritório de contabilidade. Então, recados estão dados. Vamos lá seguir na nossa aula parte 2, rotinas de departamento fiscal. Não custa nada lembrar para você que chegou agora, 2 pedidos que eu faço somente para você me retribuir esse conteúdo que eu estou compartilhando com você. Primeiro é que vocês já perceberam que muitos, ontem e hoje também recebi alguns directs de pessoas pedindo, pelo amor de Deus, para assistir as aulas anteriores que eu dei. Então essas aulas, por enquanto, elas não estão disponíveis. Então a maneira que você tem para ajudar esse pessoal a não perder essas aulas é 2 maneiras: clicando no aviãozinho e mandando para todas as pessoas que você conhece, e a segunda maneira é clicar nesse coraçãozinho, porque o Instagram notifica uma maior quantidade de pessoas. Cada vez mais que ele entende que essa live aqui ela tem importância para outras pessoas, as pessoas estão curtindo, ele notifica também a minha base de seguidores para poderem vir assistir essa aula junto com a gente. Então essa é a maneira que você faz, custa menos de 1 segundo você clicar nesse coração, mas que vai me ajudar muito, muito, porque não só eu, mas também outros colegas igual você que teriam estar aqui comigo 20 horas assistindo essa live, mas não sabem que ela existe. Então hoje a gente vai dar sequência no nosso conteúdo de ontem. Ontem a gente falou, ontem eu te passei o passo a passo de, depois que você abriu a empresa para o seu cliente, você escolher qual o melhor regime de tributação, ou seja, como identificar quais são esses regimes, a gente falou um pouquinho antes. Caso você está aqui e ainda não assistiu, você tem a oportunidade de assistir ela até hoje, meia-noite.
e também tem o material complementar que está lá, que eu tenho absoluta certeza que vai te dar um grande suporte. Então, como eu te disse, quais são os regimes tributários, falei um pouquinho de cada um ontem, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Então você já tem condições suficientes de conhecer esses 3 regimes e entender, fazer a análise de como que você escolhe o melhor regime para o seu cliente. Hoje, nessa aula de hoje, vai ser separado, a gente vai aprofundar um pouco a mais em cada regime desse e também você vai ter a oportunidade, eu vou abrir uns minutos, uns 10 ou 15 minutos finais, para vocês tirarem dúvidas e perguntarem o que quiserem. Então, ontem a gente falou qual que era o primeiro regime de tributação que a gente tinha disponível para o teu cliente, para aquele cliente que está abrindo a tua empresa de contabilidade, para aquele cliente que te contratou, você contador, para abrir a empresa dele. Primeiro a gente falou do Simples Nacional. Então, o que é um regime Simples Nacional? Um pouco mais aprofundado do que a gente falou ontem. É um regime beneficiado, ou seja, uma isenção, um benefício tributário exclusivamente para micro e pequenas empresas. Entre esses 2 principais princípios que essas empresas têm que seguir para utilizar-se desse benefício é faturamento e atividade. São os 2 principais pilares que essa empresa precisa seguir para poder utilizar desse benefício. Hoje, algo em torno de 70% a 80% das micro e pequenas empresas, ou seja, o que é a característica de micro e pequena empresa? É aquela empresa que fatura até 4 milhões e 800 mil reais anuais. Então, essas empresas que estão iniciando as suas atividades e que esse faturamento é de até 4 milhões e 800 mil reais anuais, a Receita Federal entende que ela é uma empresa de pequeno porte, uma microempresa e uma empresa de pequeno porte. E para essas empresas, elas concedem uma possibilidade de optar pelo Simples Nacional, que é um regime tributário com benefício. Então, como é que funciona a apuração? Hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais relacionado à apuração dessas empresas enquadradas no Simples Nacional. Ela tem uma alíquota reduzida. Então, isso é a primeira coisa que você precisa entender. Ela tem uma alíquota reduzida comparada com os outros regimes que a gente viu ontem, que é lucro presumido e lucro real. Então, o principal e grande pilar de incentivo que essas empresas possuem é a alíquota reduzida. Quer dizer que ela paga menos impostos. E dentro dessa linha também do Simples Nacional, qual que é o benefício dessa empresa? Um segundo benefício, ela tem algumas simplificações tributárias, ou seja, você contador realizar a apuração dessas empresas do Simples Nacional, nós vamos falar agora exclusivamente do Simples Nacional, tem alguns benefícios de simplificação tributária, ou seja, é mais simples, em teoria, você apurar uma empresa, apurar o tributo devido. Lembra na aula de ontem que a gente falou, olha, um dos principais pilares nós contadores, para os nossos clientes é fazer a apuração dos impostos devidos, ou seja, o seu cliente vai emitir nota, vai ter faturamento e o seu escritório vai ficar responsável para apurar esses impostos. E um dos benefícios de empresas do Simples Nacional é a simplificação dessa apuração. Então, como que ocorre essa simplificação? Hoje, as empresas do Simples Nacional, que são optantes, que podem utilizar desse benefício chamado Simples Nacional, elas têm uma única guia de arrecadação. Então, se você ainda não teve contato com o departamento fiscal de forma prática de uma empresa de contabilidade, onde nós iremos fazer a apuração desses tributos, você já tem que entender que a apuração desses tributos, ou seja, a forma de você calcular e enviar para o cliente, para o seu cliente pagar, ela é de forma simplificada. Como assim? É uma única guia de pagamento que contempla todos aqueles impostos que a gente viu na aula anterior, na aula de ontem. Então, na aula de ontem eu te disse, olha, toda empresa, basicamente, ela vai precisar pagar ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social e INSS patronal. Está lá no nosso material complementar no Telegram. Todos esses impostos, para quem é optante pelo Simples Nacional, se você fez a análise do seu cliente, viu que ele se enquadra na atividade e viu que ele se enquadra no faturamento,
esses impostos, todos esses impostos vão ser recolhidos de forma simplificada, ou seja, uma única guia para pagamento. Então, quem é optante pelo Simples Nacional, você abriu a empresa do seu cliente, você fez a primeira apuração de impostos do seu cliente, a única guia que você vai enviar para ele é a guia chamada do DAS, que é Documento de Arrecadação do Simples. Então, para você, para nós contadores, eu digo para você, mas para mim também contador, que tenho a minha empresa de contabilidade, eu mando uma única guia de apuração para os meus clientes optantes pelo Simples Nacional. Consequentemente, ele é mais fácil de eu controlar essas apurações. Por isso que o governo federal deu esse incentivo para as micro e pequenas empresas. Olha, se você pode optar pelo Simples, a sua arrecadação ela vai ser uma única guia. Então quer dizer que esse único documento que chama DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, o seu cliente vai gerar, você vai gerar a guia, vai mandar para o seu cliente vai pagar e dentro dessa guia já tem todos os impostos que essa empresa tem que pagar. Então essa é, além da economia de impostos que essa empresa tem, existe um segundo benefício que é a simplificação, tanto no pagamento como na apuração. Então esse é o segundo ponto que você precisa entender, que você já vai ter que ter de obrigação na tua empresa de contabilidade que você está abrindo. Se você abrir o seu cliente e o seu cliente é do Simples, você já sabe que você tem que mandar para ele o documento chamado DAS, que é o documento de arrecadação do Simples. Então, essa forma que a gente tem de apuração na nossa empresa de contabilidade, ela é muito mais simplificada e muito mais tranquila. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você... Lembre que eu estou lidando aqui talvez com pessoas que nunca viram isso na faculdade e que nunca trabalharam em uma empresa de contabilidade, para justamente eu já te preparar do que você vai ter que fazer nas rotinas iniciais do departamento fiscal do teu escritório de contabilidade. Então você já vai anotar, você vai anotar aí que é o DAS, chama DAS, que é Documento de Arrecadação do Simples. Quer dizer que essa empresa do Simples, ela não paga ICMS, não paga PIS, não paga COFINS? Sim, ela paga todos esses impostos, porém ela paga ela numa única guia de recolhimento. Esse é um incentivo que o governo federal deu para as empresas relacionado ao critério de apuração e ao critério de recolhimento desses impostos. Segundo benefício, como é que você contador que está no teu escritório de contabilidade, como que você vai realizar essas apurações? A apuração desses impostos do Simples Nacional, ela é exclusivamente feita relativa ao faturamento que a empresa do seu cliente teve. Então você vai pegar as notas fiscais de vendas emitidas dos seus clientes ou as notas fiscais de prestação de serviço que os seus clientes teve naquele determinado período. Você vai fazer a importação dessas notas fiscais para você saber qual foi o faturamento que a sua empresa do seu cliente teve, e você vai trazer para dentro, provavelmente, do teu sistema contábil para realizar essas apurações. Então, o que eu preciso te dizer, que eu preciso te mostrar aqui para você entender é como é feita essas apurações. Então, o Simples Nacional é um regime que é automaticamente feito para incentivar essas pequenas empresas. Então, por isso que a carga tributária dela é menor. Então, a carga tributária do Simples, ela não é fixa. Ou seja, não é 4% para todo mundo, ela não é fixa, ela é escalonável, ou seja, ela vai aumentando conforme o seu cliente vai crescendo também. Então, o Simples Nacional te dá essa opção de benefício para você que está começando, para você que está pequeno. Então, conforme o seu cliente vai crescendo, a alíquota desses impostos totais ela também vai aumentando. Como que você sabe para saber qual alíquota que o seu cliente está enquadrado? O Simples Nacional separa isso por uma coisa chamada anexo. Então, quando você estiver na prática e eu estiver te ajudando na prática a calcular esses impostos, você vai ter que entender que é uma única guia
e essas alíquotas de todos os impostos ela vai crescendo na medida que o faturamento do seu cliente vai crescendo. Então, você vai precisar saber de uma segunda informação. Qual anexo o seu cliente ela está enquadrado? O que é esses anexos, Eduardo? Anexo é justamente fazendo uma separação entre atividade de comércio, atividade de indústria e atividade de alguns tipos de serviços, elas são separadas por anexo. Então, no total, no Simples Nacional hoje, a gente tem 5 anexos diferentes. Para cada tipo de empresa, ela vai utilizar um anexo próprio. Então, nesse anexo é onde vai estar, onde você vai aplicar em cima do faturamento do seu cliente para você encontrar o valor do imposto devido. O mais importante aqui, pessoal, que você precisa entender, muita gente me pergunta, Eduardo, eu preciso entender, você precisa entender o conceito. Se você entender o conceito, como que é calculado, a maioria dos sistemas contábeis que nós contratamos, eles são preparados para fazer essas apurações baseadas nesses anexos. Eu considero, na minha opinião, aqui o ponto mais importante que você precisa saber é que esses impostos são pagos em uma única guia, ou seja, todos esses impostos são pagos de uma única guia. Você precisa saber, o segundo ponto, qual anexo esse seu cliente está enquadrado. Como que você descobre isso? Simplesmente atividade e vai ver a atividade do anexo. São 5 anexos no total. Então, dependendo da atividade, é um anexo que o seu cliente vai enquadrar. E o terceiro ponto é que conforme o seu faturamento do seu cliente vai aumentando, a alíquota ela vai aumentando também. Então, com essas 3 informações de conceito básico, você consegue realizar as apurações de tributos de uma empresa do Simples Nacional. Essa apuração ela é feita exclusivamente na internet, ou seja, tem um portal do Simples Nacional onde você faz essas apurações e no final dessa apuração, o próprio sistema da Receita Federal, o que você vai ter que dizer lá para o portal? O faturamento do meu cliente foi X, o anexo do meu cliente é o anexo 3. Então, automaticamente, com essas 2 informações que você vai dizer, as principais, o sistema já vai fazer o cálculo e emitir o DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Esse documento ele vence todo dia 20 de cada mês. Então, o ponto mais importante aqui, ressalto para quem está aqui me assistindo, até para não frustrar ninguém, o que acontece? Lá no primeiro dia de aula, 1 ou 2 pessoas me perguntaram, Eduardo, você vai mostrar a tela do seu computador fazendo essas apurações? Pessoal, o que a gente precisa entender? A maioria dessas coisas a gente aprende, o mais importante é a gente aprender o conceito nesse primeiro momento e em segundo momento a gente partir para a prática. Porque não adianta eu te jogar no sistema, não adianta eu mostrar a minha tela aqui agora do meu computador fazendo esses impostos se antes você não entende o conceito. Então, eu estou fazendo esses conteúdos de forma didática para que eu consiga te ajudar individualmente, te ajudar com informações que você muitas vezes nunca viu, muitas vezes não tem isso na faculdade. E eu estou te trazendo a oportunidade da gente ter esse bate-papo. Entende-se que essas lives, esses 21 dias, são 21 bate-papos de conteúdo técnico que eu estou trazendo para você. Então, o momento da gente fazer isso de forma prática, ajudando individualmente cada um, vai ser um momento muito mais, um momento no final desses desafios, um momento lá na frente, onde depois que eu te preparei com conhecimento teórico, né? Apesar de ser um teórico muito mais aprofundado, eu chamo que é um teórico prático, é um teórico que eu faço aqui na minha empresa. Depois a gente vai ter um momento oportuno para eu poder te mostrar isso de forma muito mais prática e muito mais didática, já sabendo que você está preparado para receber essa informação. Toda a bagagem teórica, a bagagem de conceito eu te passei. Então eu preciso que nessa aula de hoje aqui, a principal informação que você saia daqui sabendo, tenha calma, porque muito conteúdo também atrapalha a gente. A informação que eu preciso que você saiba aqui é que o Simples é uma arrecadação unificada de todos os impostos e ele é feito o pagamento através de uma única guia, que chama DAS, Documento de Arrecadação do Simples, e você precisa utilizar os anexos para encontrar os impostos do seu cliente.
Basicamente, 3 informações muito valiosas que talvez você nem sabia que isso existia, nem sabia como que calculava, e agora a gente sai daqui sabendo. Uma coisa muito importante é, clica no coraçãozinho, compartilha e vai me dizendo, Eduardo, isso está fazendo sentido para mim, isso eu não sabia, isso eu sabia, ou eu já trabalhava na parte fiscal e eu estou aqui tentando entender outros conceitos também. Porque lembra que eu falei no início, com o nosso bate-papo inicial? Eu, por exemplo, entendia praticamente muita coisa de departamento fiscal. Eu trabalhei 5 anos exclusivamente só nesse departamento. Quando eu montei, eu tive que aprender pessoal e legalização. Então é importante que não quer dizer que você está em um único departamento, você não precisa aprender os outros departamentos. Você de repente está aqui para aprender pessoal, você de repente está aqui para aprender legalização, que foi o que a gente já teve de aula. Não sei qual o teu motivo. O que eu quero é que nesses 21 dias aqui você saia preparado para ter o teu escritório contábil. É isso que eu estou fazendo com você, é isso que eu quero que eu faça com você. Então, a gente tentou exaurir o Simples Nacional, que é o principal regime. Por quê? Porque o Simples Nacional, pessoal, ele corresponde quase 80% das micro e pequenas empresas. Porque a gente vai ver aqui agora no próximo regime, que é o lucro presumido, que ele é um pouco mais complexo e sem falar que a carga tributária dele é muito alta. Simples Nacional, você começa pagando, na maioria das vezes, de 4% para comércio e 6% para serviço. Lucro presumido, se caso a sua empresa, do seu cliente, não possa ser lucro presumido, além de todas as simplificações tributárias que você não tem, que o seu cliente não vai ter, a alíquota é em média de 16% a 17%. Então, o Simples Nacional é benefício claro de impostos para pequenas empresas que estão começando as suas atividades. Então, os 3 pilares do Simples Nacional que eu queria que você saísse daqui fixado nessa aula de departamento fiscal é isso. Beleza, Eduardo, minha empresa não pode ser simples. Se você vai tendo perguntas, lembre-se que a pergunta veio na sua cabeça, já coloque nos comentários que agora eu vou responder individualmente cada pergunta de vocês. Então, vai tendo pergunta, vai colocando nos comentários aí que eu vou voltar e tentar ajudar individualmente cada um. Eduardo, a empresa do meu cliente que eu abri, por algum motivo, ela não pode ser Simples Nacional. Atividade ou faturamento. Geralmente são esses 2 motivos. Vou ter que optar por lucro presumido ou lucro real, que é as 2 opções que a gente tem, caso essa empresa não pode ser simples. Então, a primeira coisa que você precisa entender já no departamento no lucro presumido, que não é um regime tributário, ou seja, não tem incentivo nenhum, o único impedimento é o faturamento. Você precisa faturar até 78 milhões de reais. Se você tem esse faturamento desse limite, lucro presumido não é um benefício tributário, ou seja, não tem reduções de impostos. O único regime que é um benefício que tem reduções de impostos é justamente o Simples Nacional. No lucro presumido, além da gente não ter benefício tributário, ou seja, não reduz em nada a minha alíquota, eu também não tenho simplificação tributária. Ou seja, é tudo mais complexo do que as empresas do Simples Nacional. A primeira complexidade, até para a gente, pessoal, até para nós, quando você sai daqui e for montar o teu escritório contábil, você vai entender que até honorários isso influencia. Por quê? Nós trabalhamos com assessoria. Então, quanto mais complexo for a apuração do seu cliente, obviamente, mais tempo você vai gastar, mais responsabilidade você vai ter, e um fator agravante é mais declarações acessórias você vai ter para cumprir. Então, obviamente, o seu custo de execução de uma empresa do Simples para uma empresa do lucro presumido, ele não é o mesmo. Logicamente, o honorário também dessas 2 empresas não é o mesmo, porque envolve vários tipos, e isso a gente vai falar lá na frente, quando a gente estiver na aula de precificação, ou seja, como escolher o honorário ideal para o seu cliente. O que eu quero que você entenda aqui é que lucro presumido não tem benefício nenhum relacionado à simplificação tributária nesse primeiro momento. Então, o lucro presumido é todos esses impostos que eu falei ontem na nossa aula, ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social,
esses impostos recolhidos de forma individual, ou seja, então o seu cliente no Simples tinha uma única guia que você ia fazer e enviar para ele todo dia 20, no lucro presumido você vai enviar uma guia de ICMS, uma guia de PIS, uma guia de COFINS, uma guia de imposto de renda, uma guia de contribuição social. São todos aqueles impostos que está lá no nosso manual, que está lá no nosso resumo da aula 6/21, que está lá no Telegram. Todos esses impostos são feitos a apuração de forma individual. Então lembra, aqui você, o seu cliente do Simples, que antes você tinha que enviar uma guia só todo dia 20, no lucro presumido já começa a ficar mais complexo. Por quê? Porque são várias guias separadas. Então isso já é um fator de trabalho a mais que nós vamos ter na nossa empresa de contabilidade de execução. Logicamente o honorário também não é o mesmo. Então não tem simplificação tributária e cada imposto você recolhe de forma individual. Como que recolhe esses impostos de forma individual? O ICMS, que é o primeiro imposto. ICMS é o imposto sobre circulação de qualquer mercadoria. A gente não vai entrar profundo aqui no ICMS, mas a apuração basicamente ela é feita assim. Tudo aquilo que você comprou gera crédito de ICMS, dependendo de onde essa mercadoria vem, e tudo aquilo que você vendeu gera débito de ICMS. Então, quando eu falo crédito e débito, você vai pegar a diferença desses dois valores, ou seja, a diferença do crédito que você teve quando você comprou aquela mercadoria, a diferença do débito que você teve quando você vendeu essa mercadoria, a diferença de um outro vai ter o ICMS a pagar. Então, no lucro presumido, quando eu saio do Simples, no Simples eu nem falei isso para você, que não tem. Por quê? Porque é mais simples, é mais fácil, dá menos trabalho e é menos complexo. No lucro presumido a coisa já começa a mudar. Então, o ICMS, de forma bem resumida, é basicamente isso que a gente vai ter de apuração. Os outros impostos bem mais tranquilos é o PIS e a COFINS. Por quê? Porque ela é uma alíquota única, ou seja, é uma alíquota fixa em contrapartida com o seu faturamento que você teve. Então você pega lá o faturamento do seu cliente e aplica-se uma alíquota fixa, que é de 0,65% e de 3%. Uma dúvida também aqui, só fazendo um gancho, pessoal, que algumas pessoas me mandaram é todo esse material, tudo isso que eu falo na aula de hoje, alíquotas, impostos, tudo isso, até amanhã eu tenho esse material complementar e vou postar lá no grupo do Telegram para vocês verem e reverem quantas vezes for necessário. Então, beleza, PIS e COFINS é muito tranquilo de se apurar. O imposto de renda e a contribuição social no lucro presumido é aquilo que eu falei ontem. Lucro presumido, a diferença do lucro presumido para o real é necessariamente o quê? No lucro presumido, a Receita diz quanto que você tem de lucro e automaticamente você aplica a alíquota do imposto de renda, que é 15,9%. A Receita dizer quanto você tem de lucro chama tabela de presunção. Então, para cada tipo de atividade, a Receita tem um percentual que ela acha que essa empresa tem de lucro. Por exemplo, comércio, ela diz que, olha, todo comércio tem 8% de lucro comparado ao seu faturamento. Então, ela diz para você quanto por cento tem de lucro. Então, é muito tranquilo apurar imposto de renda de lucro presumido. E ali você vai aplicar a sua alíquota do imposto, que no caso de imposto de renda e contribuição social é 15% e 9%. Então, no lucro presumido, essa parte de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social, ela é muito tranquila de se realizar a apuração. O que fica mais complexo relacionado à apuração de imposto de renda e contribuição social é no lucro real. Porque o lucro real, como que você vai fazer esse cálculo? Você vai montar a sua DRE, a DRE que a gente aprende em faculdade, faturamento menos custo, menos despesa, teve lá o lucro líquido da empresa, o lucro líquido da companhia. Aquele lucro que você apurou na contabilidade, que aquela empresa do lucro real teve, você vai aplicar também a alíquota de 15% e de 9%. Então, quando a gente entra, pessoal, a critério de
para você que está começando agora na área contábil, para você entender o lucro real é o último estágio, né? São para as empresas de grande porte que necessariamente exige um acompanhamento muito próximo da contabilidade. Por quê? Porque você precisa fazer a apuração do lucro para poder calcular, enfim, o imposto de renda e a contribuição social. Sem esse lucro apurado, não tem como você aplicar a alíquota de 15% e de 9%. Então, esses três tipos de apurações, esses três tipos de regimes tributários, o que a gente tem uma maior quantidade de empresas é necessariamente o Simples Nacional e o lucro presumido. Agora, como que é a análise feita para você optar pelo lucro presumido ou para você optar pelo lucro real? É justamente dizer o seguinte, olha, no lucro presumido, no comércio, por exemplo, a Receita me diz que a tabela de presunção, ou seja, o quanto ela quer que eu pago de imposto de renda do meu lucro é de 8%. Então vamos imaginar aqui um exemplo hipotético. Eu tenho uma empresa A, B e C, fiz a minha apuração, fiz a minha DRE e observei que o meu lucro lá, depois de pagar todas as despesas, é de 10%. O que você pode optar? Você pode optar pelo lucro presumido, porque no lucro presumido a Receita quer só 8% do seu lucro. Então, nesse primeiro momento, olhando essa análise indireta, fechada para o imposto de renda, é mais vantajoso você ficar no lucro presumido. Por quê? Porque lá a Receita quer que você pague só 8% de lucro. Já um outro cenário, você fez a DRE da tua empresa e chegou-se no lucro final líquido de 5%, que é uma margem média de supermercados, por exemplo. Você chegou na margem de 5%, o que você vai ter que fazer? Olha, nesse caso, a Receita cobra 8%. Então, eu vou ter que optar para o lucro real, porque no lucro real eu vou pagar de fato em cima dos 5%. Então, a análise, quando a gente entra lá no contexto de planejamento tributário, que é você ajudar o seu cliente a definir qual o melhor regime tributário para ele, basicamente a gente olha esses números, a gente compara. O Simples Nacional, a gente vai lá no anexo, compara quanto ele vai pagar de alíquota, conforme o anexo que ele está enquadrado, faz a mesma simulação do mesmo faturamento no lucro presumido e fazemos a mesma simulação no lucro real. Diante desses três cenários, a gente escolhe, a gente opta para dizer em qual é o melhor regime tributário que ele vai poder optar no negócio dele. Mas de antemão, de 90% das micro e pequenas empresas que podem optar pelo Simples Nacional, na maioria das vezes é muito mais vantajoso eu ficar no Simples. Por quê? Redução tributária e também você tem que levar em consideração a simplificação tributária que essa apuração ela existe. Lembrando que o momento oportuno no final desse desafio, sim, a gente vai ter mais conteúdos aprofundados onde eu vou abrir o meu computador e aulas um pouco mais práticas relacionadas a cada assunto desse. O mais importante aqui é que você saia dessas duas aulas sabendo qual regime tributário você tem à disponibilidade, simples, presumido e real. Depois, saber que o Simples Nacional tem uma única arrecadação, uma única guia, lucro presumido. É a forma que a Receita Federal diz para você o quanto você teve de lucro e você calcula o seu imposto, e lucro real você precisa ter uma apuração muito mais complexa, onde você vai evidenciar o lucro que o seu cliente teve e em cima desse lucro você vai pagar os impostos devidos, que são, eu tenho certeza, se alguém chegou aqui não sabendo quais eram os impostos que qualquer empresa pagava nessas duas aulas de ontem e de hoje, espero muito ter tirado essas dúvidas. Quando dá 50 minutos o Instagram costuma cortar, de 50 a 1 hora ele costuma cortar as nossas lives. E quero dar um recado para possivelmente alguém que estava no YouTube. Infelizmente o YouTube não está conseguindo fazer transmissão de lives. Por enquanto esse será feito exclusivamente pelo Instagram. Pessoal, se você tem dúvidas ainda, porque amanhã, aula 8/21, chegando quase na metade,
a gente vai entrar, né? Eu separei essas aulas, eu separei essas lives, é como se fosse um bate-papo entre eu e você, separados por temas. Primeiro eu te mostrei que é possível sim você abrir seu escritório de contabilidade, depende de você. Estamos no segundo tema relacionado a conhecimento técnico, porque isso se encaixa uma grande maioria das pessoas. E amanhã nós entramos no conceito, no tema de departamento pessoal, que é um tema que você também vai precisar saber. E o mais importante duas coisas, é a forma de você me retribuir esse conteúdo. Clicando aqui agora nesse coraçãozinho, porque o Instagram nas próximas aulas ele recomenda para muito mais pessoas. E segundo é colocando nos comentários o que você está achando e se essas lives estão fazendo sentido para você. E se você tem perguntas, eu vou responder elas agora para você, as que eu souber, claro, né? Que a gente também não sabe de tudo. Então vamos lá. Que pena que o YouTube não está funcionando. E a questão dos impostos a recuperar, como fica no Simples? Tu pode, Patrick, me dizer um pouquinho mais o que seriam esses impostos a recuperar? Sim, de forma mais didática, até para eu poder acertar na minha resposta. Que impostos a recuperar é algo que a empresa pagou indevidamente e ela está pedindo esses impostos de novo. Eu entendo como isso, impostos a recuperar. Então, eu não consegui entender um pouco sobre a tua pergunta. Alessandra, declaração do DAS, do PGDAS, quando não é enviado até o dia 20, sofre alguma penalidade? Sim. Alessandra, sofre sim. Essa questão da penalidade, ela é R$50 por cada apuração que você não faz. O que é importante você saber nesse primeiro momento? Que o departamento fiscal, ele é basicamente separado em dois pilares. Primeiro, a apuração, que é isso que a gente está vendo. E segundo, o envio dessas informações que a gente apurou para o governo federal, para os estados ou para os municípios. Isso se chama obrigação acessória. Obrigação principal é obrigação de pagar o imposto. Obrigação acessória é obrigação de informar os entes do seu faturamento, da sua movimentação que você teve. E a forma de você fazer essa obrigação acessória para as empresas do Simples Nacional é justamente o PGDAS. E todas as obrigações acessórias, todas as obrigações acessórias têm penalidades. Então, elas têm prazo para serem cumpridas e, se caso esses prazos não forem cumpridos, o contribuinte ele é autuado. E se ele for autuado, a responsabilidade é sua, contador, porque você foi contratado para cuidar, para assessorar da empresa dele. A não ser por outros motivos, mas a maioria das vezes a responsabilidade é tua de ajudar, de fazer essas apurações para o seu cliente. Então, Alessandra, sim, ela tem penalidade, o valor é de R$50 por cada mês que você não informou. Eu tenho clientes na área fiscal. Já é possível ter clientes optantes do Simples Nacional sem funcionários? Eu não sei se você está querendo dizer se é possível você atender esse tipo de cliente, mas sim, necessariamente as empresas elas podem ser optantes, né? Ela pode estar ativa e necessariamente não ter funcionário. Uma empresa que está começando, uma empresa que está iniciando. Agora, se a sua pergunta for relacionada a se eu já tenho conhecimento na área fiscal, já é possível ter clientes sem funcionários pelo fato de você não vai precisar fazer a folha de pagamento, sim, nesse primeiro momento, se você tiver empresas que não têm funcionário, você já tem o conhecimento na área fiscal, a folha de pagamento, por exemplo, para as empresas que não têm funcionário, é bem tranquilo, isso lá no nosso treinamento que a gente tem para você que está montando seu escritório de contabilidade, você vai entender que basicamente você vai fazer o envio de uma declaração anual de forma zerada para evidenciar que a sua empresa não teve funcionários, ou seja, que ela é inativa relacionada à folha de pagamento. E essa declaração ela é bem simples, não exige muito conhecimento técnico para você fazer. Hildo, pode a empresa não se enquadrar no Simples Nacional mesmo que esteja na faixa de faturamento dos 4.800.000? Sim. Pode sim, isso geralmente ocorre na fase de planejamento tributário. Tem empresas, vou te dar um exemplo, por exemplo, muitas vezes da área médica ou profissionais liberais, que mesmo estando no Simples Nacional, acaba sendo mais vantajoso estar no lucro presumido. Isso se faz, como que a gente descobre isso, Hildo? A gente descobre através do planejamento, ou seja, eu simulo quanto essa empresa vai pagar no Simples e quanto ela vai pagar no presumido. Quando que isso ocorre? Geralmente ocorre quando as empresas têm um alto faturamento, porque lembra que eu falei lá no início que o simples quanto menos
você vende, menos você paga. Mas quanto mais você vende, mais você paga. Então chega um momento que você está tão próximo dos 4.800.000 que na maioria das vezes o simples não compensa mais. Compensa mais você ir para o presumido. Isso se chama na prática planejamento tributário, que é você avaliar em quais regimes. Porque o regime é opcional, não tem nenhum regime obrigatório a não ser o lucro real. Para algumas empresas, por exemplo, instituições financeiras que necessariamente tem que ser lucro real. Mas isso é a exceção da exceção. A maioria das empresas é livre. Você é livre para escolher a decisão. Simples, presumido ou real. Então, o que você achar que é mais viável naquele momento, você vai tomar a decisão. E a Diana também complementou, também não é só o faturamento, né? Se caso a atividade dela não seja optante pelo simples, você não vai poder de fato enquadrar. Diana, no simples não tem esse confronto de ICMS, crédito e débito? Não. O simples, toda a base de faturamento é simplesmente o que ele vendeu. Só isso. Simples é simples, bem fácil, bem tranquilo. Você vai pegar só o que ele vendeu e vai fazer a apuração do tributo. Não tem compensação de débito e crédito para empresas do Simples Nacional. De Felipe, como ver as aulas que já tiveram? O que acontece? Essas aulas que já passaram, no final do desafio eu vou abrir a possibilidade de vocês terem acesso a elas. Então fique comigo aqui até o 21, que eu tenho absoluta certeza que você vai ter essas aulas para você assistir. É um prêmio para quem me acompanhar até o final. Primeiro contato que eu estou tendo com o canal, como ver as aulas já tiveram, acabei de responder. Confronto de débito e crédito dos impostos. Patrick, o confronto de débito e crédito dos impostos só ocorre no lucro presumido, no lucro real para PIS e COFINS e no lucro presumido para ICMS. Tá? Nos demais regimes não tem confronto de débito e crédito. Então, pessoal, mais uma aula concluída com sucesso. Espero muito que vocês tenham tido a noção de departamento. A gente encerrou o departamento de legalização. A gente encerra aqui agora o departamento fiscal. Lembra que eu falei? Estou te preparando para o conhecimento técnico para mais na frente, no momento oportuno, a gente entrar na parte prática desses conteúdos. E a parte prática, eu não te desanimo, mas é uma parte que demora um pouco mais de tempo. Não é em apenas 21 dias que você vai conseguir ter isso tudo de forma prática, porque eu preciso de muito mais tempo e muito mais tempo seu e meu para poder compartilhar esse conhecimento prático. Mas eu não quero te trazer para a parte prática sem antes eu te mostrar o conceito de cada coisa que a gente está trazendo. E montar uma empresa de contabilidade, pessoal, mesmo que a gente imagina que é algo simples, mas é algo complexo que vai desde o processo de decisão de você ter a sua empresa de contabilidade, desde o processo de você ter conhecimento técnico e desde o processo de você ter e saber atrair clientes para o teu escritório. Se um desses 3 pilares não forem executados bem feitos, o teu negócio não vai dar certo, você não vai conseguir clientes, você vai quebrar e depois você vai dizer que contabilidade não vale a pena. Então aqui é te ensinar e te preparar para os 3 conceitos serem realizados muito bem feito. Não adianta você ser um mega especialista em atrair clientes se você não tem conhecimento técnico. Não adianta você ser mega fera em conhecimento técnico e você não souber atrair clientes. E não adianta você ser fera em conhecimento técnico, fera em atrair clientes e não conseguir queimar a ponte e decidir montar o teu escritório contábil. Então esses 3 pilares que eu separei não é por acaso. Os 3 pilares precisam ser firmes e construídos de maneira sólida, senão lá no final, depois ainda você vai me mandar uma mensagem dizer que contabilidade não vale a pena. E não é isso que eu quero, não é isso que eu quero de você nesses desafios. Então, um forte abraço para você, espero que amanhã no YouTube a gente consiga fazer essas aulas. Canal do Telegram, amanhã tem resumo dessas aulas. Ah, Eduardo, não consigo acessar o Telegram, tem como você me mandar por e-mail? Cara, se você quer, estou lidando com pessoas que querem. Se você quer, é muito simples você entrar, baixar o Telegram e eu te mandar esse material. Agora,
Eu quero que no final desse desafio, eu já disse e vou repetir, 1, 2, 3 pessoas, não importa. Eu quero pessoas comprometidas, que no 21/21 a gente esteja totalmente preparado para montar o teu escritório, Então, se você quer, se é isso que você quer, a decisão é essa, faça o seu comprometimento, porque os meus 100% dos 50% eu estou dando para cada um de vocês. Feriado, 20 horas, 21 dias aqui compartilhando conhecimento com você. Então, eu preciso também de 100% do seu comprometimento. E o 100% do seu comprometimento é clicar no coração, compartilhar essas aulas para mais pessoas estar aqui comigo amanhã, às 20 horas. Um forte abraço e espero que tenha feito sentido essas aulas para você, principalmente a aula de hoje. Espero que tenha feito sentido. Você já sabe, se fez sentido para você, também faz sentido para mim. Coloque nos comentários e me envie o seu feedback dessa aula. E respondem as minhas pesquisas lá no canal do Telegram. Um forte abraço, um ótimo fim de feriado e nós se vemos amanhã às 20 horas com todos vocês. Tchau, fiquem com Deus.